Sejam bem-vindos, eu sou a Beatrice e eu quero conversar com vocês sobre uma frase que eu li hoje de manhã na internet e já não é a primeira vez, claro, que eu leio e eu achei muito interessante que ela diz assim: tem dias que eu sou luz e tem dias que eu preciso de luz. E eu achei bem interessante porque principalmente nesse momento em que nós estamos mais dentro de casa, mais recolhidos conosco, muitas vezes nós oscilamos bastante no mesmo dia. Eu já sou craque em viver como uma onda no meu dia. Normalmente eu tenho várias oscilações porque eu gosto de fazer determinados processos de busca, de cura interna. Já é normal para mim. Até porque, como uma boa escorpiana que eu sou, eu gosto muito de buscar informações. E eu não me sinto satisfeita enquanto eu não respondo certos questionamentos meus. Eu costumo mexer com o pessoal que eu gosto de compartilhar as minhocas que eu tenho na minha cabeça, porque aí todo mundo pensa junto comigo. Eu penso, as pessoas pensam, de vez em quando me dão algumas sugestões, eu anoto lá no meu caderninho e vou compondo todas as informações que eu trago. Mas eu achei interessante e importante conversar sobre esse assunto hoje, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos nas nossas dificuldades, mas não vamos usar a palavra dificuldade, vamos usar a palavra desafio, nos nossos desafios cotidianos. Não só os internos, quanto os familiares, os do trabalho, as situações todas que nós estamos passando agora, inclusive, estão nos trazendo desafios um pouquinho mais diferentes, um pouquinho especiais. Nós que temos o privilégio de estarmos abrigados, né, eu estou de luvinhas, não é? Abrigados, que aqui no sul está fazendo mais frio nesse momento, estarmos numa casa adequada, com agasalho, com uma roupa adequada também, nós também temos o privilégio de poder usar a internet para uma comunicação melhor. Muitos de nós estão tendo que fazer a quarentena, ou por terem mais idade e não saberem lidar com as questões de internet, ou por não gostarem, ou por simplesmente não terem. Assim como nós temos lugares no Brasil em que as pessoas não têm acesso, no mundo também está acontecendo. Também tem lugares que, além de não ter acesso à internet, possivelmente as pessoas não tenham também toda a noção do que pode estar acontecendo em termos de saúde física. Fora a saúde mental, que a gente vai ter que se resolver de alguma forma. E eu acho muito importante isso, eu acho muito especial, porque são processos que nós estamos passando de cura interior. Muitas pessoas às vezes não levam para esse lado, elas levam para o lado de que as coisas estão complicadas, que as coisas estão difíceis, que vai haver uma quebra geral em termos financeiros, enfim, de várias coisas. E eu vejo sim como uma ruptura, como uma quebra, mas uma quebra de paradigma, uma quebra de crenças que vem nos limitando como seres de luz que nós somos. Nós somos seres de luz. O fato de algum dia eu precisar receber a luz não quer dizer que eu não tenha luz. Quer dizer apenas que eu estou buscando limpar um pouquinho mais o vidro que contém esta luz, como uma lâmpada, que ela contém a luz no caso, tá? Para que essa luz brilhe ainda mais. Então nós podemos nos comparar sim à lâmpada elétrica. Nós estamos plugadinhos lá nos nossos aspectos essenciais enquanto seres humanos, enquanto espíritos, enquanto pessoas, enquanto indivíduos que fazemos parte de toda uma comunidade que agrega muito ao nosso eu, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que nos mantemos unidos. Se não fosse assim, eu costumo dizer isso, se não fôssemos pessoas, seres humanos como raça humana, que tivéssemos lá nos primórdios da nossa história, nos unido, cada um com os seus detalhes, cada um com os seus dons, para que a gente conseguisse construir uma vila, construir algo para nos protegermos, hoje nós não existiríamos como raça humana em todo este planeta. Não existiríamos simplesmente, nós somos um dos animais mais fracos da cadeia alimentar. Aliás, enquanto animais, nós somos a presa da maior parte, de uma grande parte dos animais
carnívoros. Que nós sejamos carnívoros, por exemplo, vamos dizer lá de um leão, que não sei se a gente come carne de leão, em algum lugar se come carne de leão, mas vamos colocar o leão por ser um animal forte, que tem garras, que tem dentes e que nos destroça, simplesmente destrói esse corpo físico aqui, tá? Nós só conseguimos nos alimentar dele porque nós usamos a nossa inteligência, nós usamos o nosso raciocínio, usamos os nossos dons, nós observamos à volta as questões que podem ser usadas para que a gente possa vir a usar este animal como alimento. Ele já não. Ele tem as garras, ele tem os dentinhos lindos e maravilhosos dele, ele simplesmente nos come. Então, o que eu quero dizer é assim, nós enquanto seres humanos, além de nós sermos luz e sermos perfeitos na nossa essência, como comunidade, nós somos cooperativos. Em algum momento da história, ao longo das subdivisões, para chegar às diversas culturas que nós temos hoje à volta do globo, nós tenhamos perdido essa questão de cooperação, isso é outra coisa. Tanto que é bem interessante que, apesar de todos os pesares, durante esta pandemia que nós estamos passando, uma das coisas, entre tantas, que nós estamos nos dando conta que é necessário, é a cooperação entre todos, uns cuidando dos outros. Eu achava muito engraçado, até há pouco tempo, eu ver aquelas filmagens do pessoal lá no Oriente, na China principalmente, que é um país muito grande, que eles têm altos índices agora me fugiu a palavra, da questão da poluição do ar, que volta e meia eles usavam máscaras. E eu achava isso muito engraçado, porque não é o nosso hábito, não é comum aqui no Brasil, na nossa cultura brasileira, independente se nós estamos no norte ou no sul do Brasil, o uso da máscara. E agora, a nível mundial, nós estamos usando máscaras. Não apenas para um contato entre nós e os nossos queridos, mas principalmente para proteção. Algo que é um respeito conosco e com o outro. Então eu acho bem interessante a gente refletir sobre essas coisas. O quanto eu sou luz e o quanto eu também preciso receber luz de vez em quando, para eu lembrar que eu sou luz. Porque nós estamos passando muito tempo dentro de casa. E eu já sou acostumada a estar sozinha, normalmente. Eu trabalho com a internet, então já é meu normal estar no computador. E mesmo assim, eu consegui me desregular completamente nos meus horários. Eu mexo com o pessoal que eu estou vivendo no fuso horário do outro lado do mundo. Para mim está sendo muito mais simples ficar acordada de noite e de madrugada e dormir de manhã do que o contrário, fazer o nosso fuso horário normal aqui no Brasil, que seria de manhã estar acordada, de tarde, começo da noite, e dormir da segunda parte da noite até a madrugada. E acordar cedo. Então é muito interessante que se eu, que sou acostumada a lidar com a internet, que sou acostumada a estar sozinha, estou fazendo processos extremamente interessantes, desafiadores em relação principalmente a essa questão dos horários, a essa questão de buscar dentro de mim as minhas curas, pegar todas as informações que nós temos ao longo da história, colocar numa balança, apesar de dizer, bom, isso me serve, isso não me serve, isso é adequado, isso não é adequado, vamos daqui para frente. Eu faço ideia que algumas pessoas que já eram muito acostumadas a estar saindo, estejam encontrando algumas dificuldades maiores. Alguns desafios maiores, vamos colocar assim, porque o desafio, ele supõe algo que tu precisa passar adiante. E todos nós temos desafios. Desde que nós vamos para o colégio, nós somos desafiados. As provas são desafios para nós, para que a gente veja tudo que a gente já conseguiu aprender. E a vida é assim conosco. Nós passamos as coisas que precisamos passar para nos desafiarmos, para saber se nós já conseguimos melhorar, se nós já conseguimos superar aquela tarefa específica, aquele questionamento específico. E a nível de humanidade hoje, com a questão de nós estarmos dentro de casa, nós estamos quase que obrigatoriamente revisando os conteúdos que a gente veio aprendendo ao longo da nossa vida. Estamos sendo testados.
É que nem a prova de matemática. Não é? A gente sabe a prova de matemática. Ah, não, eu estudo, eu tenho lá o professor, tenho os colegas, tenho mãe, pai, né? Prova de matemática. Quando chega o dia de fazer a prova mesmo, se eu estudei, eu vou relativamente tranquila. Agora, se eu não estudei e não vou muito bem na prova, o que isso quer dizer? Que eu sou incompetente? Não, pelo contrário. Quer dizer que eu preciso revisar melhor aquela questão, até que ela fique internalizada, que eu não precise mais ser testada naquilo ali, porque aquilo ali eu já sei que é meu, está comigo, aquela resposta eu não preciso mais procurar, porque se eu não estudar para a próxima prova, ela já é minha, simplesmente eu lembro dela porque ela já está gravada dentro de mim. Então assim também é a nossa vida. E eu gostei muito desta frase por isso, porque tem dias que a gente se sente realmente muito melhor, a gente se sente mais à vontade, a gente se sente muito mais brilhante. E tem dias que a gente já levanta e a coisa parece que não está tão bem. Mas o interessante de tudo é que se nós formos notar, ao longo dos nossos dias todos, nós estamos melhorando em vários aspectos. Às vezes a gente não para ver isso, às vezes a gente não se dá conta que a gente está melhorando sim, em vários aspectos. Eu sou uma que tenho o hábito, vamos dizer assim, de procurar fazer arrumações. Eu normalmente sou muito bagunceira. As minhas coisas são sempre viradas. Dizem que isso é sinal de criatividade, de inteligência. Às vezes eu duvido, porque está tão virado tudo que às vezes eu não me acho. Mas de qualquer forma, é interessante, porque se nós formos ver que o pessoal diz assim, o reflexo da tua casa, não é? Ou seja, as coisas que estão à tua volta, elas refletem como é que está a tua cabeça aqui dentro. Então, se está tudo tão bagunçado à minha volta, quer dizer que eu estou bagunçada aqui dentro. Aí o pessoal vai dizer, isso é negativo, isso é ruim. Não, pelo contrário. Isso é ótimo. Sinal que eu estou colocando as coisas todas para fora, para selecionar e ver o que me serve e o que não me serve mais. Se eu faço isso dentro da minha casa, com aquelas coisas que eu posso doar, com aquelas coisas que eu realmente não me interesso mais, com aquelas coisas que serviram quando eu tinha meus 20 anos, mas hoje já não me servem mais com os meus 50, que dirá com aqueles pensamentos, com aqueles sentimentos, com aquelas crenças, com aquelas emoções que a gente às vezes carrega a vida inteira e que só servem para atrolhar o nosso coração, atrolhar nossa cabeça. Esse está sendo um momento extremamente especial para fazer exatamente isso. Essa limpeza, essa faxina, mostrar essa luz toda que nós somos. Vai ter aquele momento no dia em que a gente vai se sentir mais desestimulado? Claro, vai existir. Eu não estou dizendo que a gente vai estar sempre 100% no melhor, no nosso pico melhor durante o dia. Não. Mas que a gente lembre, quando a gente baixar um pouquinho, que o pico está lá em cima. E que por mais que eu tenha baixado um pouquinho, eu sei chegar lá em cima, porque eu já estive lá em cima. Então é interessante isso, que a gente não esqueça disso. E eu costumo dizer, nós não temos defeitos, nós temos virtudes que estão sendo trabalhadas. O exemplo que eu dou é o seguinte: se eu tenho a paciência de me sentar com uma criança de 3 anos e brincar com ela 1 hora, por exemplo, e eu digo que eu não tenho paciência de ficar meia hora com a minha avó, que está com Alzheimer, a gente costuma dizer que é impaciente, não é? A gente costuma dizer que eu não tenho paciência, que eu tenho que trabalhar isso, que isso é um defeito que eu tenho, né? Mas vamos parar para analisar. Se eu tenho a paciência de me sentar com uma criança de 3 anos durante 1 hora e brincar com ela, paciência como virtude eu tenho. Confere? Agora, o que eu preciso fazer com ela para ficar com a minha avó, que tem Alzheimer, durante meia hora? Trabalhar essa paciência, melhorá-la. Então, a paciência eu tenho, a virtude eu já tenho, a luz já está comigo. Eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar, eu preciso investir em polir
o vidro que contém essa luz, que sou eu. Então, gente, eu quero deixar esta reflexão para nós. Porque é a reflexão que eu estou fazendo desde a manhã. Na verdade, eu até comecei esse vídeo, comecei um vídeo que não acabou não ficando gravado no celular, de manhã, quando eu me dei conta disso. E foi impressionante porque o celular travou, o computador travou, tudo travou. Eu consegui derrubar a cuia com o chimarrão, consegui fazer o maior escândalo dentro de casa de manhã. Eu digo, não, então te calma, serena, organiza, vai fazendo outras coisas, depois tu senta e coloca o vídeo no ar. E eu poderia ter me desestimulado com isso. Eu poderia ter dito, mas que porcaria, o dia começou todo errado. Eu digo, não, aí é que tá. O dia não começou errado. Este é um teste para eu descobrir o quanto eu já consigo me serenar para depois fazer as coisas que eu preciso. É simples, só que muitas vezes a gente não se dá conta. Outro dia eu li também uma questão assim, o teu dia foi ruim ou apenas 5 minutos do teu dia foi ruim e tu passaste o resto do dia resmungando em cima daqueles 5 minutos que foi ruim? O resto do dia foi ótimo, foi maravilhoso, tu encontraste pessoas fantásticas, tu leste mensagens maravilhosas, tu leste um livro, ou assististe um vídeo que trouxe uma mensagem fantástica, mas aqueles 5 minutos que te desestabilizaram, te deixaram instável o restante do dia. Por quê? Por uma questão de opção, por uma questão de escolha. Eu poderia ter escolhido me incomodar com a cuia que caiu, com o celular que travou, com o computador que travou, com tudo que deu errado de manhã. Poderia. Respirei fundo e disse, vamos embora. São 5 da tarde. Eu comecei isso às 10 da manhã. Eu queria fazer isso às 10 da manhã. Eu passei o dia inteiro fazendo várias coisas até estar estável o suficiente para estar aqui conversando. E é importante que a gente se dê conta disso. Nós temos essa luz. E quando nós precisamos receber, é simplesmente isso. É um time, é uma parada, para que a gente reflita sobre esta luz. Aonde que ela ficou guardadinha nesses 5 minutos que tudo à minha volta se esculhambou? Ficou guardadinha num lugar que eu pudesse acessar logo? Talvez sim, talvez não. Mas eu acessei de volta, eu respirei fundo, eu fiz a minha trajetória do dia e agora eu estou aqui conversando com vocês. Para que a gente se lembre sempre disso. Nós somos luz. E a escolha do nosso dia ser melhor ou não, sempre vai ser nossa. Sempre. Claro, isso requer um conhecimento de quem nós somos. Quais são as nossas medidas? Quais são os nossos desafios? E quais são principalmente aqueles desafios que eu quero enfrentar? Porque isso é bem importante. Porque se eu não quiser enfrentar os meus próprios desafios, olha, eu posso fazer terapia, eu posso estar na melhor religião que eu considere para mim, eu posso ter pessoas fantásticas à minha volta, que nada disso vai funcionar. Porque eu só vou conseguir mudar se eu fizer a opção de mudar, se eu fizer a opção de melhorar, se eu pegar o meu paninho, a minha flanelinha e limpar o vidro que contém a minha luz. Então eu quero que a gente lembre sempre disso. Eu procuro me lembrar sempre disso. Que eu sou luz. Às vezes um pouquinho embaçada, mas eu sou luz. Então eu quero deixar essa reflexão e agradecer do fundo do meu coração por vocês estarem me acompanhando. Muito obrigada. Que tenham um dia fantástico.